Vamos lá, vamos começar. Tudo certinho aí? Boa tarde, queridos. Paz do Senhor. Amém? Amém. Então tá, tem que falar alto e o pessoal escuta vocês. Outro dia eu estava numa reunião aqui e depois tinha alguém em casa e falou assim: mas deu para ouvir o pessoal, ai que vontade de estar lá. Eu vou chamar vocês a estar em pé para a gente ler esses primeiros 3 versículos que eu quero ler junto com vocês, para a gente depois orar, consagrar esse tempo ao Senhor e adorar a Deus. Temos tido bastante momentos abençoadores aqui. Deus tem descido sobre nós em toda reunião, né? Todo culto, toda reunião. Tenho certeza que ontem, no início das reuniões nas casas também, eu sei que Deus desceu e Deus tem nos preenchido, né? Tem sido maravilhoso, assim, o mover de Deus. Esse ano tem coisas sendo mudadas na nossa vida. E eu estou numa expectativa, assim, de cada dia Deus realmente descer sobre nós. E hoje vai ser assim também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 11. Desde a semana passada, nosso primeiro culto, né, presencial, nós ficamos um mês sem os cultos à tarde, tivemos a campanha dos 12 dias, depois ficamos tendo as repetições de algumas ministrações para a família e semana passada reiniciamos e estamos começando uma campanha. Semana passada nós explicamos com bastante detalhe, hoje a gente já não vai detalhar tanto, mas vamos dar umas diretrizes, porque é aquilo que Deus tem movimentado, né? A partir do Joel, como pastor da igreja, orientado a igreja a buscar e ser, esse ano, como a gente já sabe, né, o ano da vida frutífera. A vida frutífera vai ser em todas as áreas, na minha vida e na sua vida. Diz amém. Amém. Porque será. Por quê? Porque nós estamos plantando. Quem está plantando? Quem está plantando vai, né, vai com certeza colher o que estamos plantando. E nós estamos tendo a base da palavra de Deus, de compreender que quem é de Deus está plantando coisas de Deus. E se estiver plantando uma coisa que não é de Deus, o Senhor está nos dando também agora a oportunidade de arrancar isso, de tirar isso. E é assim que Deus está nos direcionando na família, né? Nesse culto especificamente da família, onde a gente direciona a palavra para isso e direcionamos a oração, o clamor, o jejum, especialmente nessas tardes, para que não somente as nossas famílias, mas as famílias da igreja sejam abençoadas. E prova disso, que nós estamos no caminho certo, é a luta diária que muita gente tem tido, né? Tem falado comigo, tem conversado. As pessoas nas quartas-feiras passam por maiores lutas. A gente tem já o jejum, né? Um dia inteiro de oração, de jejum. Então, a gente tem visto que estamos fazendo a coisa certa. Por quê? Porque quando a gente incomoda no mundo espiritual, é porque nós estamos caminhando da maneira certa. Então, não vamos desistir, não vamos parar. Mas nós vamos prosseguir e encher nossas mãos de frutos abençoadores e abençoados, porque estamos plantando. Amém? Então, tá. Vamos ler, eu quero ler 3 versículos de Lucas 11. O primeiro verso, na verdade, eu tenho esses versículos, na verdade, propriamente o 9 e o 10, que são a base para esse ano de nós vivemos os cultos à tarde e as campanhas. Então, eu quero ler com vocês esse texto, primeiro versículo de Lucas 11, eu fiz ao contrário, depois Lucas 1, não é, 1 é o 11. O versículo primeiro, a gente tem uma base da vida cristã para tudo, mas eu quero dizer que é a base da vida cristã para nós estarmos entendendo que a nossa família vai ser frutífera, sua família, as famílias, não as que estão somente aqui, mas aqueles irmãos que não estão aqui, nós estamos orando por eles também. Então, a base é essa, está aí o texto. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então, eu quero me basear só nessa parte onde diz assim, eles estão dizendo, pedindo ao Senhor, ensina-nos a orar. Você já pediu para Deus? Você já falou com o Senhor? Senhor, eu preciso aprender a orar? O Espírito Santo é quem ensina. Então, nós precisamos, além de nós estarmos colocando a nossa família no altar de Deus, a gente precisa aprender como colocar. E tem vezes que você ora do jeito que você quer. E aí, semana passada, ainda falamos sobre isso, né? Eu estou fazendo apenas algumas repetições, porque iniciamos
né, falando sobre a campanha que ia começar hoje, mas fizemos, né, um pano de fundo, falamos muita coisa, hoje nós vamos só pincelar. Mas a semana passada nós lembramos disso. Como seria se Deus, presta atenção nisso, como seria, né, a Bianca até já sabe o que eu vou perguntar, que já estava semana passada, né? Como seria se Deus respondesse todas as nossas orações? Fala aí, Roseli. Se Deus respondesse toda a oração que a gente faz, misericórdia. Eu já não estaria mais aqui. Mais alguém não estaria mais aqui? Quem já falou, Senhor, me leva? Olha aí. Acho que quem ia ficar aqui só, acho que era o Paulinho, que é o mais novo, que ainda não ficou tão desaconsoado. Então, olha como nós precisamos desse texto vivenciado. O Senhor nos ensina a orar. Porque na hora do vucu-vucu, na hora da angústia, a gente não tem que ficar falando qualquer bobeira. O Espírito Santo está nos ouvindo, né? E aí, para focar em família, o versículo 9 e 10 é o tema para esse ano, é a base que nós vamos ter para buscar Deus, clamar, chamar. E aí está escrito, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Quem está batendo na porta, o Senhor está dizendo assim, eu vou abrir. Então é assim, Deus está dizendo, e são coisas que, como crentes, como a gente deixa, às vezes, assim, o inimigo encher nossa cabeça daquilo que está ruim. Porque enquanto está ruim, pede e você recebe, procura e você encontra, bata e você vai ter a porta aberta. Aí a gente faz o quê? Quando a gente vê uma luta maior, e a luta, assim, a lente, né, que o inimigo coloca na nossa frente dos problemas é assim, é uma formiguinha e a gente vê um dinossauro. Então, em vez de a gente ficar olhando para a lente que o inimigo está colocando, a gente tem que colocar o olho na palavra. E é por que você dorme quando você lê a Bíblia? Por que você faz tudo, mas não lê a Bíblia? Porque você faz um monte de coisa e não lê a Bíblia e não ora. Ou então, se faz isso, faz em pouco tempo e distrai. Porque o diabo sabe que quando nós somos de Deus e nós buscamos a Ele e nós confiamos nessa palavra, a gente vai longe. E a gente vai ter a porta aberta quando a gente bate. A gente vai encontrar quando a gente procurar. E a gente vai ter o Senhor quando a gente chamar por Ele. Então, nós estamos aqui para isso. Somos nós, né? Não tem que ficar pensando na família inteira. Mas a mulher está aqui e fala, meu marido não busca Deus. Aí o marido está aqui, de repente pode dizer assim, minha esposa não busca. Aí o filho está aqui, pode dizer isso do pai e assim por diante. Não interessa, não é para ficar pensando no outro, porque isso aí já é a lente do inimigo, querendo que a gente enxergue o que não é bom. O Senhor está aqui nessa tarde dizendo o seguinte, foca em você e eu. Busca você, clama você, pede você, porque eu estou aqui para dizer exatamente. Eu te digo, peça e receberá. Busque, procure e encontrará. Bata e a porta vai ser aberta. Amém? Vamos levantar nossas mãos, se você pode, põe a sua Bíblia aí na cadeira. Pai eterno, nós entramos nessa tarde em oração, agora em concordância, Deus. Eu estou aqui, Deus, munida de um microfone, a minha voz está mais alta que dos irmãos, ela está sobressaindo, direcionando, mas estamos em concordância, Pai, para colocar essas famílias que estão aqui, Deus, as famílias Silva, Oliveira, Estevanato, Medeiros, a família Vasconcelos, a família de outras línguas, de outras nações, todas que fazem parte da nossa igreja aqui, da nossa irmandade, o Espírito Santo está nos direcionando, cada um, Senhor, cada família, todas as famílias que pertencem, Deus, ao corpo de Cristo, a parte do corpo de Cristo, na irmandade aqui do Brasil para Cristo do Manda Aqui, e daqueles que estão agora assistindo, de repente, Pai, na internet, não sei, que possa fazer parte de outro ministério. Pai, nós estamos declarando essas famílias cobertas pelo sangue de Jesus, abençoadas, cuidadas, tratadas, Deus, livres da praga, livres do mal, livres das trevas, que o Senhor nos guarde, Pai. Esse é o tempo de nós colocarmos a boca, Pai eterno, no trombone para declarar que Jesus Cristo é o Rei, é Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele protege, que Ele quebra encantamento, Pai. Vem estar sobre cada um aqui, especialmente nesse momento. Cada pessoa que está aqui reunida, ó Deus, seja trabalhando, Deus se ocupando no Teu reino, e seja aqueles que vieram cultuar.
Põe a tua mão, Pai, nessa tarde. Eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor tem coisas grandes e poderosas, maiores do que podemos pensar, ó Deus, a tua palavra nos diz. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te chamamos, nós te buscamos, nós clamamos a ti. Tenhamos tardes, ó Deus, tardes abençoadoras, com o teu Espírito Santo baixando sobre nós, nos fazendo ser, Deus eterno, mais que vencedores. Para a glória do teu nome, te adoramos, Pai. Recebe o louvor, a adoração e continua dirigindo tudo que vamos realizar aqui. A tua palavra que o Senhor já trouxe para o nosso coração, que ela venha, Pai, quebrando todo sofisma, quebrando todo encantamento, quebrando todas as barreiras. Nenhum filho vai continuar encantado, nenhum marido vai continuar encantado, nenhuma filha, nem nós mesmos, ó Deus. Mas a tua luz que brilha vai nos livrar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Receba, Senhor, nosso louvor. Glória a Deus. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da sua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim, sopra sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a nossa casa. Se sopra sobre nós, sopra sobre nós, derramando ousadia, derramando unção, direção, quebre as cadeias. Se sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós, Senhor. Sopra em mim, vento do, contigo eu quero. Não sei de onde vem, nem sei, sei que eu
Pede pra Ele, sopra, sopra em mim. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos Cante. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, minha família e os filhos dos meus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, minha família e os filhos dos teus filhos. Amém, amém, amém. Profetiza, profetiza. Amém, amém, amém. Nossa casa, amém, será abençoada. Amém. Será edificada sobre a rocha que nunca se abala, que nunca se abala. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa, estamos abençoados, né?
Coisa boa. Palavra na música profetizando, como eu amo. Eu sou minha suspeita, né? Pode sentar, minhas queridas e meus queridos. Eu sou suspeita, né? Porque a área do louvor para mim é uma coisa assim impressionante. Como Deus atua, como Deus age, como Deus arrebenta cadeias, né? Na hora que a gente adora Ele, que a gente louva. É tremendo demais. Louvado seja Deus. Sem perder tempo, a gente não está perdendo tempo mesmo, mas assim, para que eu possa ser bem objetiva no decorrer, né, do que a gente precisa falar aqui, uma vez que a gente está começando uma campanha, essa campanha a gente detalhou, né, com algumas nuances, né, mas os pormenores na semana passada, e hoje a gente vai falando bem por cima, como já falamos no início, algumas coisas, para que a gente entenda que se esse é o ano, né, da vida frutífera, a base da vida frutífera na família precisa ser uma vida de consagração. E Deus dirigiu, colocou no meu coração, já no final do ano passado, sobre esse detalhe de nós sermos pessoas que andam com Deus, andamos com a palavra, a gente ouve a palavra de Deus, mas mesmo assim ainda andamos em encantamento. Mesmo assim, ainda somos roubados. Mesmo assim, tem coisas que a gente não vive a plenitude. A palavra de Deus diz em João 10:10 que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, é uma vida plena. Nessa terra, a gente pode viver uma vida plena. E não é apegado nessas coisas, mas ter as coisas a nosso serviço. E muitas coisas a gente não tem, por quê? Porque nós nos encantamos, deixamos o encantamento entrar na nossa porta. Não é para ele entrar, mas a gente deixa. Como é que o ladrão entra numa casa? Quando a casa está fácil de se entrar, não é? Quando está tranquilo, quando a porta está aberta. E se estiver fechada, ele força. Mas se estiver muito bem fechada, ele não entra. A mesma coisa é assim, os espíritos imundos, eles vivem rodeando. A Bíblia fala que eles vivem ao nosso derredor, né? E aí, como é que eles vão entrar? Eles tentam entrar. É lógico que eles tentam. Quem diz que, olha, eu já estou agora... Poxa, eu estou 40 anos no Evangelho. Não sei que tem alguém mais velho do que eu aqui no Evangelho. Eu acho que hoje deve ter. Eu não vou nem falar quem, mas deixa para lá, para a pessoa se entregar. Já estou ouvindo até a risada mais alta. Né, Regina? Não, tem a Regina ainda aqui, mais que você, tá vendo? Né? Nós estamos aí, as 3 velhinhas, ó. Tem as outras que são mais novinhas, né? Então, mas assim, quem está um monte de tempo na igreja não pode dizer assim, eu já aposentei, o diabo não me toca mais, já era, acabou, ele não vem mais contra mim. Quem disse? Todos os dias, não é? Ele tenta contra a gente está no evangelho há 200 anos e ele está lá, continua contra a nossa vida. Mas se a gente puder fazer as resistências que temos na palavra, essa vida de plenitude, Ele tem para nos dar. Deus tem prazer em nos abençoar, né? Ele tem prazer em que os encantamentos não venham contra nós, não sejam mais fortes do que nós mesmos. Mas, às vezes, como eu falei, a gente deixa a porta aberta. E o Senhor está nos dando essa direção, né? De falar que, dentro do tema que a gente colocou, nossas famílias sendo famílias transformadas todo dia e não encantadas. Então, esse é o tema, famílias transformadas e não encantadas. E aí você vai ver, durante todo esse período, né, talvez seja o ano inteiro, que nós vamos estar falando dentro desse tema, porque é o que o Espírito Santo colocou para nós, nós vamos estar falando de coisas, de pormenores, que a gente nem percebe, porque não é assim que funciona. A coisa não entra de uma vez, o inimigo não vem assim, ele vem bonitinho, ele vem arrumadinho, ele vem maquiadinho, ele vem com cara de bonitinho, de tudo bem, de coisa boa, que às vezes é aquela história do nada a ver. É um negocinho só, nada a ver. É apenas uma permissãozinha que a gente vai dando, nada a ver, quando a gente vai ver, estamos encantados. O Espírito de Deus está nos dirigindo a ser, né, no caso, como trabalhamos nesse culto aqui, especialmente, né, trabalhando especialmente com mulheres, não só para mulheres, mas a partir de mulheres, entendemos na palavra de Deus que Provérbios 14 fala que a mulher sábia é essa que mantém a família, a casa em pé, edificada. É a família sustentada pela mulher. O homem é o sacerdote, óbvio, mas ele tem o papel dele. O papel da mulher é manter essa casa sustentada, guardada. Então, nós, como mulheres, precisamos atentar para isso. Então, essa base, né, da família frutífera na família é uma consagração de vida. Precisamos ser mulheres consagradas, a partir de nós. Então, quando eu penso que eu
eu preciso ser aquela pessoa consagrada, é por isso que eu li o texto de Lucas 11, 9 e 10. Porque a base da vida frutífera é uma família consagrada. Oração, jejum. Jejum, oração. Ah, mas isso vai ser quanto tempo? Eu quero te dizer, enquanto você durar nessa terra. É assim que funciona. Eu estou há 40, Regina tem quantos anos no Evangelho, Regininha? Conta aí para nós. 50, olha lá. Pode falar que eu traduzo aqui quem não está te vendo. 50, vamos lá. Já que você se entregou, né? Vai lá, Miriam. Quantos anos, Miriam? Tá, então deixa para lá, né? Ou não? Ah, vai falar? Tá bom, então vamos lá. Eu não sou boa de conta. Vai, fala. Alguém que fez a conta? 48, olha lá. Paulinho já fez conta rápida. E olha só, querido, sabe a outra mudança que vocês devem ter percebido é a disposição das cadeiras. O Espírito de Deus tem me incomodado a gente quebrar protocolo. Adoro quebrar protocolo. Adoro, gente. Para mim é tudo de bom. Mas quebrar protocolo numa visão de que o que vai ficar melhor para nós entendermos a palavra, absorvermos a palavra, falarmos da palavra. Isso aqui não é um Gêmeos, né? Nós estamos diante de irmãos com uma chamada e um chamado para culto, sem dúvida. Mas o que impede dentro desse culto racional, que é com ordem, com decência, a gente ter essa participação? Por isso que a gente fez essa dinâmica. Não foi do dia para a noite, foi de uma hora para outra. Deus tem nos direcionado dessa maneira. Para quem sabe alguma coisa que a gente possa, eu estar aqui ministrando, falando, alguém tem alguma coisa que completa, por que não falar? Só que aí ninguém vai ouvir. Aí eu repito aqui. Porque nós estamos aqui sendo edificados uns aos outros. E eu não vejo dificuldade nesse ambiente. É lógico, lá em cima, né? Aqui é um ambiente que a gente tem um salão próprio, apropriado para isso, menor, com menos pessoas. Um salão que a gente tem para 2.000 pessoas, imagina abrir para o povo falar. Impossível, né? Agora, esse privilégio aqui a gente tem de crescimento, e Deus colocou no meu coração, de a gente ter essa interação. Como mulheres, nós somos guerreiras, somos leoas, nós vamos para cima, nós vamos trabalhar, nós vamos buscar a Deus, né? Chamando uma a outra na hora da fortaleza, na hora do ânimo, porque uma ou outra pode chegar aqui assim, despinguelada, não animada. Assim também homens, irmãos, porque a igreja está aberta exatamente, é direcionado, né? Trabalhado, direcionado, quem ministra aqui, quem dirige aqui, tudo mais, somos mulheres. Mas está aí, se não tivesse aqui hoje o Henrique, olha aí, ministrando. Por quê? Ele é casado com mulher, tá vendo? Então, tá vendo como tem uma representação? Paulinho está aqui, né? Nós temos 2 varões hoje. Paulinho está aqui. Paulinho tem mãe, a mãe dele é mulher. Tem irmã, a irmã dele é mulher. E a futura abençoada dele, opa, já tem? Não, eu acho que não, né? E até parece que ele vai falar aqui. Não vai falar mesmo. Então, mas futuramente vai ser o quê? Mulher. Mas assim, brincadeiras à parte, é esse clima que o Espírito Santo está colocando para nós aqui. Então, voltando agora. Quando eu penso que a gente tem que ter essa vida consagrada, e é assim, é até morrer, é até o último dia. E aí, não existe férias. Eu pergunto para vocês, o inimigo tira férias? O inimigo não tira férias. Porque quando a gente vê, né, agora passou um período, eu também saí de férias, várias pessoas, isso não é ruim, não é pecado nem nada, algumas pessoas saem de férias. A igreja que continua aqui, continua orando, jejuando, buscando a Deus, porque alguém que sai de férias, de repente, dá uma debandada, dá uma variadinha, deixou de orar um pouquinho, qualquer coisa, a gente está aqui abençoando, mas não é para sair de férias de Deus, não é? Quando a gente sai de férias, alguns no jejum, eu acho que cada um, isso é muito, muito particular, mas eu não consigo, falei semana passada, não consigo ficar sem o jejum. Ai, mas tem o sol brilhando lá, tem a piscina, tem a praia, tem não sei o que lá, falei, mas olha, tudo tem seu tempo, então cada um do seu jeito, né? Cada um na sua maneira, como eu falei, eu não estou colocando aqui como algo que é regra, mas ter o seu tempo de oração, tá, sabe? Levantar, antes de fazer a sua caminhada, né? Na praia, de passear, seja lá onde for, primeiro fazer essa leitura bíblica. Queridos, quando a gente está de férias, a gente deixa de comer? Não, né? Todo mundo come nas festas? As roupas que o digam, oh meu Deus, elas vêm mais apertadas, não sei porquê, acho que eu coloquei na máquina, esquentou a roupa e todas as minhas roupas ficaram mais justas, não sei o que aconteceu. Ou seja, naturalmente, normalmente, nas férias, o que a gente faz? A gente até come mais, fica mais tempo na mesa. Então, se nas férias fica mais tempo na mesa, por que não ficar também na oração? Por que não também tirar férias e buscar Deus? Mas, enfim, estamos aqui falando dessa campanha.
entendendo exatamente isso. Precisamos, nessa base de vida cristã na família, né? de base de crescimento, de frutificação, de coisas acontecerem, precisa ser com vida no altar de Deus. E estamos entendendo isso, essa base que o Senhor tem nos dado no texto, como eu já falei, não vou repetir agora, de Lucas, né? Não vamos ler novamente. E esse texto de Lucas vai ficar na nossa tela até o final do ano, o tempo todo. A gente lembrando, Lucas 11, 9 e 10. Bata, pede, vai receber, continua buscando, e nós vamos continuar entendendo isso. Isso é a base para este ano inteiro. E aí o Senhor, dentro desse tema de famílias transformadas, né, e não encantadas, o Senhor nos levou a entender o outro texto, né, que é esse texto agora é a base da campanha. Nós vamos ter o ano inteiro, vamos pensar que é para orar, que é para buscar, que é para bater, que é para pedir, que é para procurar. E dentro dessa visão, pedir, buscar, bater, para quê? Para que Deus transforme a nossa família. Para que a gente não seja, né, nós mesmos, e nem a nossa família seja uma família encantada. E aí o texto, você pode abrir, vai ter na tela também, que a Ângela vai colocar, mas você pode abrir agora, que é o texto de 1 Coríntios, onde o Senhor tem nos direcionado muito claramente, quem até na semana passada não veio, né? E agora fica tentando entender ou compreender o que significa esse encantamento. A gente vai começar a falar, né? Não vamos falar tudo hoje, óbvio, mas nós vamos começar a falar com base bíblica. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz aqui na igreja, tudo que a gente fala, a gente tem base da palavra de Deus. Não fazemos nada da nossa cabeça, ou porque a gente assistiu um filme, assistiu alguma coisa e achou legal. Espera aí. Nossa vida aqui é base da vida cristã, então tem a palavra de Deus. E o texto de 2 Coríntios, não sei se eu falei certo, mas esse texto, está falando aqui, 2 Coríntios, eu falei o texto certo, né? Isso. Ele tem algo aqui que especifica como é que o mundo está, e por sua vez, se a gente não se atentar, se a gente não se ligar, vai acontecer com a gente dentro da nossa própria casa, que foi a chamada que eu fiz, até fiz um postzinho e coloquei no Facebook lá para o pessoal ver. É onde todo mundo mais vê. Eu não gosto mais de usar Facebook, mas eu sei que é onde a maioria se integra, né? Eu gosto mais do Instagram porque é mais rápido. Mas, enfim, vamos lá. Texto de 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 3 e 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é para aqueles que estão perecendo. Preste bem atenção. O Deus desse século cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nesse texto aí, que ainda está na tela, observem, tem 3 palavras que eu quero que vocês observem. Está escrito aí, que o Deus desse século cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver o quê? Ver o quê? A luz. Ver a luz. Eu quero que vocês guardem isso. O Deus desse século está cegando o entendimento dos que não creem, para que a luz não seja vista. A luz das boas novas. Daqui a pouco nós vamos ver quem é a luz, né? E não entendendo essa mensagem a respeito do quê? A respeito da glória de Cristo. A glória de Cristo é tão resplandecente que é a luz dele, é ele que aparece. E aí, a terceira coisa, que é o quê? Imagem de Deus. Então, a luz, a glória de Cristo e a imagem de Deus. Guarde bem isso. As pessoas do mundo não enxergam isso. As pessoas que andam sem Deus, o que diz o texto? O Deus desse século fez o quê? Tampou. Cegou, não estão enxergando. E o que isso significa? É um encantamento. Porque Deus é verdadeiro, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Ele tem uma glória poderosa. Quantos aqui, uma vez na vida, lógico que não uma vez só, mas quantos aqui que já aceitaram Jesus, entram na presença de Deus e não aguentam ficar na presença dEle sem se dobrar os joelhos e sem chorar, de tão tremenda que é a glória dEle? Levanta a mão aí. Não é assim? Todo mundo não sente essa presença? Era assim antes? Me diga, antes de aceitar Jesus, você sentiu essa emoção toda? Ninguém sentia, porque é a luz
E a glória dele, que é a própria imagem de Deus, é o próprio Deus se declarando para nós, aparecendo para nós. E o que acontece? As pessoas desse século, as pessoas do mundo, não veem. Mas está bem claro que é um encantamento com as pessoas do mundo. Nós entendemos e compreendemos isso, amém? Não é isso que a gente entende? Que é apenas as pessoas lá fora? Só que é isso que eu quero conversar com vocês. Está escrito isso, só que, infelizmente, nós, cristãos hoje, envolvidos com todas as coisas dessa terra, acabamos nos envolvendo com as coisas dessa terra. E acabamos o quê? Nos encantando também com as coisas dessa terra. Quando não, né, no sentido de ter os problemas, como eu falei, que aí é uma lente enorme, parecendo que a formiga virou um dinossauro. Quando não, são as coisas boas dessa vida, são coisas maravilhosas que o próprio Deus também tem nos dado, e a gente faz o quê? A gente se encanta com essas coisas. E a semana passada eu falei sobre isso, que a gente se encanta tanto com as coisas dessa vida, que as coisas começam a ficar maiores do que Jesus, maiores do que o Senhor. Já ouviram aquela conversa? Isso aí é antigo, mas eu vou dizer exatamente. Podia falar outras coisas, como eu falei semana passada, mas eu vou trocar e vou falar um negócio mais antigo ainda. Sabe aqueles exemplos, né, ilustrações antiguíssimas, que alguém está lá trabalhando e procura, precisa muito, quer muito comprar um carro e vai trabalhando, aí consegue comprar um carro. Aí depois, final de semana, não vem para a igreja, por quê? Porque fica limpando o carro, lustrando o carro, lavando o carro, né? Não é uma ilustração antiga, né? Mas só para ilustrar exatamente isso. Essa coisa de querer o bem e trabalhar pelo bem, está errado? É pecado? Eu pergunto para vocês. Não, Deus não quer que a gente tenha coisas boas? Lógico que Ele quer. Agora, quando isso se torna maior do que buscar a Deus, maior do que as coisas de Deus, então é uma luz que ofusca a luz de Jesus. Agora eu pergunto, como é que alguma coisa pode ofuscar a luz de Jesus se não for o nosso coração embotado? Ele transgredindo, deixando de olhar para o Senhor, achando que as coisas dessa terra são melhores. Eu pergunto aqui, Deus tem prosperado sua vida em alguma área? Eu vou levantar minha mão porque Deus está me prosperando. E prosperidade minha pode ser diferente da sua. Mas todos estão prosperando de alguma maneira. Todos que estão aqui estão dizendo para mim, se disserem para mim, e eu tenho certeza, todos aqui dormiram, ou pelo menos tiveram uma cama para deitar, tiveram um agasalho, tiveram um pijaminha. Meu velho, tudo bem, mas tinha um pijama. Todo mundo de manhã, né? Talvez nem todos, não tomou café porque tinha jejum, mas depois entregou o jejum, tomou um cafezinho, um chazinho, comeu alguma coisa, comeu uma fruta. E está aqui hoje, vestidinho, não tem ninguém pelado aqui, teve roupa e tem roupa no guarda-roupa. Olha, a prosperidade já está aí. Não é assim? Então, olha só que essas coisas que você tem, não precisa ser do outro, do vizinho, de quem você está pensando. Não. O que você tem, muitas vezes é o suficiente para muita gente deixar Deus, não olhar para essa glória maravilhosa, não enxergar a luz de Jesus, porque é a luz de coisas terrenas, coisas palpáveis, coisas ínfimas, a pessoa consegue permitir que isso seja maior do que Deus. É uma profissão, é um cargo, é a vontade de crescer na vida, é uma casa que muda. Tem gente que por causa de uma casa, pronto, acabou. Eu ainda me lembro, até vou contar um triste muito não, mas eu vou contar um pecado, né? É pecado. Pecado não, uma falha, né? Pecado não. Mas o ano, sei lá que ano foi, quando a gente acabou mudando para a Serra, né? Comprando uma casa lá, que é uma casa rústica, bem diferente. Algumas vezes aparecem as fotos lá, que a gente faz as fotos no Gêmeos, onde tivemos reunião ontem, né? Raquel, né? Mari, minhas pupilinhas aí do meu grupo. Então, a gente tira a foto lá e aparece, né, o tijolo à vista e tudo mais. Então, eu gostei muito, é um ambiente, assim, delicioso, porque tem mato na frente, mato atrás, mato do lado. Só não tem do outro lado que tem uma casa de um vizinho, mas é o único vizinho também, não tem nada. É bem rústico, bem no meio do mato, mas é um lugar, assim, queridos, que é bom demais para buscar Deus. Porque eu dou meus gritos lá, se bem que agora acho que o vizinho escuta, mas também não estou nem aí. É só um que escuta. Mas eu oro a Deus, eu tenho uma liberdade ali, e o Joel gosta também, enfim, né? Com certeza, muito mais do que eu nesse sentido. Mas eu quero dizer assim, quando eu mudei, né? Quando a gente comprou lá, não lembro quantos anos fazem, tenho 7, 8 anos talvez. Queridos, foi uma bênção de Deus para comer de conversa, porque a gente não tinha condição nenhuma, e Deus ajudou, porque as pessoas que queriam sair de lá, estavam com pressa, então facilitaram muito as coisas. Enfim, acabou que Deus preparou, Deus abençoou, prosperou e a gente conseguiu. Mas, irmãos, quando eu ficava lá, Giovana, eu não queria sair de lá.
Eu ficava na presença de Deus, sabe, tão gostoso. Eu falava, ai, Senhor, é tão bom estar aqui. Aí tinha que descer, demora meia hora para chegar aqui, né? Desce, demora. Que nem eu estava lá agora, desci meia hora. Até descer, eu falava, Senhor, eu já estou aqui, o Senhor está aqui também. Eu falava, Deus está aqui também. Para que eu vou descer? É algo humano? É, e eu estou aqui falando para vocês. E eu falava, não tenho vontade nem de sair de casa, porque eu amava aquela casa. Eu amo, inclusive, ainda, óbvio, Deus deu. Mas era uma coisa diferente, no sentido assim, eu estava me sentindo tão bem, mas eu estava crente também. Eu estava crente não, eu era também de Deus do mesmo jeito. Eu falava, por que eu vou sair daqui? É tão bom ficar aqui. Ai, para que eu vou descer? E era a hora do culto. Eu falei, não, mas eu preciso fazer o meu movimento, entendem? Ah, tem a internet, né, hoje. Naquela época nem não tinha, mas tem a internet. Mas e daí que tem internet? Eu tenho saúde, eu tenho as duas pernas boinhas. Graças a Deus, espero que fique muito tempo a boinha, né? Que começa as veinhas a ficar toda o creque-creque. Já estou na idade do creque-creque, meu pai. Que dureza essa idade de creque, de crocante que dizem, né? Mas não, sabe? Ter esse movimento de se movimentar, de sair, é necessário. A gente tem a facilidade de ligar um botãozinho lá e assistir lá. Aquela mulher ali, tá lá, estou lá assistindo. Não, se você tem a possibilidade, nós estamos declarando que a luz de Jesus continua maior. A não ser que é o dia que não tem possibilidade. Aquele dia que é da cirurgia, tá lá no hospital, oh, como é que faz? Então tem que assistir. Estão entendendo que nós estamos falando sobre essa luz? Eu estou fazendo a introdução, ainda é introdução, viu? Estou aprendendo com meu marido. Estou aprendendo com o Joel, ó, não estou bem aprendendo? Estou tirando nota 10, ó, introdução. Estou falando há não sei quanto tempo, estou na introdução. Mas é a grande realidade, a luz que nós lemos agora no texto, que é a própria glória de Deus, né? A glória de Jesus, que é a imagem de Deus, não, nada pode ser maior. Então eu comentei dessa casa, que foi uma experiência minha, porque assim, eu gostei tanto, a minha alegria era tanta, porque assim, eu não tinha condição, não via condição, não tinha condição. E Deus deu, entendem? A gente não tinha. Quantas vezes, queridos, até isso é testemunho. Eu sempre, quando mudei para cá, né, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando mudamos para esse bairro, eu me encantei com tudo que é mato para todo lado. Porque todo lado, né, tem o Horto Florestal de um lado, tem a Serra da Cantareira, e tem Mariporã, e tem tudo com muito verde, e eu sempre fui apaixonada. Não é agora que eu estou velha, que diz que velha que gosta de planta, né? E velha que gosta de verde. Não, quando eu era jovem, eu já gostava. Eu já gostava, né? Mas, assim, eu sempre me encantei. Eu era nova quando eu mudei para cá, engravidei até da Jaque, você vê tantos anos, Jaqueline, a caçula. Então, eu sempre gostei. E aí, quando eu comecei a ir num lugar, em outro, na casa de alguns irmãos que moravam lá para cima, eu comecei a pedir a Deus, Henrique. Eu comecei a orar, falei, ué, não posso pedir as coisas? Não pode pedir? Você não pode pedir? Não olhar a casa do outro e pedir para Deus, eu quero igual. Não, mas eu falei assim, eu queria um dia morar aqui. Eu ficava sonhava em morar naquele lugar e ter as filhas pequenas. Eu tinha as filhas pequenas, eu pensava de uns lugares lá, de uns lugares que tem, onde tem brinquedo, né, no meio da mata, né, do verde, quero dizer. Assim, uns parques bacanas. Aquilo ali me encantava, eu sempre achei bonito e eu queria. Eu pensava, eu pedia. E quando Deus preparou, que eu sempre falava, imagina isso aqui nunca, eu sabia, eu já orava, mas ao mesmo tempo eu falava, nunca vai acontecer, porque, humanamente falando, para mim não aconteceria, até que aconteceu. Então, quando aconteceu, era uma benção grande, dá para entender o que eu estou falando, né? Por ser uma benção grande, eu ficava tão bem, me sentindo tão bem, que isso chegava a passar na minha cabeça, não quero nem sair daqui. Aí, mesmo o tempo que passava na minha cabeça, eu falei, não, que história é essa? Eu tenho que ir lá na casa do Senhor agradecer essa bênção que eu tenho. Tanto é que hoje eu fico muito pouco. Hoje, por exemplo, é o dia que eu fico, saio de lá, só volto lá tarde da noite. Tem dias que a gente só vai para dormir, depois volta. A gente só vai, a gente levanta de manhã, sai de lá e só volta de noite para dormir e volta. Nem fico. Mas é exatamente isso. Deus deu, mas a luz, essa casa vai ficar a qualquer momento. Jesus, quando voltar, pensa. Tudo que você tem de bom, eu falei da casa, mas pensa vocês as coisas que você tem que você gosta. Vai ficar. Aquela roupa que você acabou de comprar, pensa, eu comprei uma roupa ontem para usar na ceia, aí Jesus volta no sábado. Você vai querer ficar aqui para usar na ceia? Alguém aqui quer ficar para usar na ceia? Pois é, eu também não. É por isso que quando eu tenho as coisas, eu saio da loja, às vezes, compro o sapato, eu já troco o sapato na loja e já saio. Você também, né, Mari? Isso nem sempre, né, que às vezes está com um saltão lá. Mas essa
forma de olhar para as coisas que o Senhor tem nos dado, que Ele quer que a gente seja totalmente livre do encantamento que esse mundo está. Esse mundo está materializado. Tudo é matéria, tudo é o que tenho, tudo é o que eu tenho, tudo é o que eu posso, tudo que eu faço. É a minha faculdade, é o meu curso, são meus bens. Queridos, eu posso falar isso, eu sei que muitos aqui podem dizer. O que a gente tem hoje, como dizem Provérbios, o Senhor nos deu, sabe quando? Quando a gente estava dormindo. Sabe por quê? Porque a gente faz a palavra de Deus em Mateus 6,33 ser verdadeiro na nossa vida. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Sabe por que a gente perde a paz, perde o sono, perde o apetite, ou então come demais, e etc, etc, nessas coisas da vida? Porque a gente fica cuidando. O Senhor diz assim, Ele é a luz, é a única luz que tem que brilhar no nosso coração, é Ele. As demais coisas Ele dá, é só a gente buscar essa luz. Amém? Amém. Então, agora eu vou começar a pregar. Vamos lá para João, capítulo... Depois eu falo da oração. Se eu esquecer, você me fala, tá, Ângela? Vou deixar a oração para depois, que está aí na tela. O livro de João, eu comecei a ler esses dias, e Deus tratou e trouxe para mim algo especial para nós falarmos nessa tarde. Mas eu não vou demorar, não. Vou falar pouco agora sobre isso, para nós podermos orar, e quem desejar se empenhar nessa campanha, vai se empenhar. Palavra de Deus em João, capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Vamos lá. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi feito. Você tem que parar aqui e dizer assim, você virar para um ateu e dizer assim, ó, sem ele, sem Jesus, você não estaria aqui. Você não existiria. Porque está escrito aqui o quê? Tudo foi criado por causa dele. Sem ele, não existiria nada. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Sua família não estaria aí. Você não teria absolutamente, pensa, nada. Não é louco começar a pensar nada, meu Deus. Pois é. Ele é a razão de tudo. Jesus é a razão do nosso respirar. Jesus é a razão de você pensar que bate o seu coração 1 zilhão de vezes. Outro dia eu estava lendo, não vou lembrar agora. Mas são muitas vezes que o coração bate. Pensa, o nosso coração está batendo aí sem parar, o tempo todo batendo por causa dele. É ele que está sustentando a sua vida. É o Senhor que está mantendo aí tudo funcionando, as sinapses aí, olha, de um órgão para o outro, mandando, fazendo, e o sangue passando, e bobinando no coração, e bombando no coração, e vai e volta, seus pensamentos funcionando, sabendo o tic-tac, quem é, quem não é, o que está fazendo, como você andou, um passo na frente do outro, tudo isso é por causa dele, aleluia! Miroca fez aniversário agora por causa dele, né, Miroca? Glória a Deus! E as mais velhas que estão aí, por exemplo, como eu e as demais, eu não vou citar os nomes agora. Aleluia, não morremos antes por causa dele. Ele está sustentando o meu e o seu fôlego de vida. Aleluia. Ainda que venha um diagnóstico para você. Você que está aqui, quem está aí também assistindo, se tiver. Esse diagnóstico, aleluia, eu estou falando no Senhor. Esse diagnóstico é humano. Tem um Deus que dá a última palavra. Eu sei, não sei por que eu estou falando hoje, mas Deus sabe. Não ia falar nada disso, mas Deus sabe por quê. Temos advogado que fala alguma coisa, é óbvio, tem que falar, ele trabalha para isso. Tem um médico que tem que falar alguma coisa, é óbvio, ele estudou para isso, é isso que ele está vendo. Mas nada do que o ser humano está vendo é, na verdade, aquilo, a não ser que o Senhor dê o veredito. Ele diz o que é que vai ser da minha vida, da sua vida, é Ele. Aleluia! Oh, obrigada, Jesus. Ah, como eu adoro Jesus. Adoro Jesus. Desse jeito, assim, ó, assim, que nem uma doidona. Ai, não quero mudar não, papai. Ufa, não quero. Alguém não gosta de mim? Lamento, gente, mas é isso.
Jesus me empolga. O Espírito Santo me empolga. Falar desse Deus soberano, desfazer o sofisma da mente, desfazer a incredulidade, desfazer as situações que demônios tentam fazer a gente ficar para baixo. Aleluia! Jesus reina, domina, está entre nós e está no meio de nós, cuidando de nossas casas, das nossas vidas. Aleluia! Ele não tem medo de pandemia. Ele não tem medo do governo PT, PCdoB, seja lá o quê. Aleluia! Quem serve esse Deus não está na mão de homens e de governo humano. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. A oportunidade que nós temos de servir, de falar desse Deus, de desmontar tudo que não é de Deus. Aleluia. E sermos firmados com Ele. Aleluia. Vamos lá. Sem Ele, nada foi criado. Versículo 4. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz. Guardaram aquele texto anterior? Jesus, a sua vida trouxe o quê para todos? Luz. Trouxe luz para todos. Está escrito aqui o quê? Todos. A luz veio para quem? Para alguns? Para todos. Versículo 5. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Eu amo essa tradução. Jesus é a luz veio para todos, e as escuridões que existem por aí, as negritudes da vida, nunca vão vencer. Eu amo pensar nisso, sabe? Irmãos, a gente pode estar aqui no escuro, um dia chuvoso, que nem lá na serra acontece, que começa aquela ventaninha, apaga tudo, aí não dá para ver nada. Não tem luz na rua. Lá não tem nada, apaga tudo. Aí você vai e pega um fósforo. Aquele fósforozinho miudinho, pequenininho, insignificante, traz uma luz que aquelas trevas inteiras se rendem, porque não tem mais trevas quando tem uma luzinha desse tamanho. Agora imagina Jesus chegando. Imagina Jesus chegando nos que você acha que é treva na tua vida, de alguma situação difícil. Bota na mão de Deus, está vendo? Nós estamos aqui falando de família. Tem alguém que olha para você ou você mesmo diz assim, não tem mais jeito, acabou. Fulano tem mais jeito, Ciclano não tem mais jeito. Queridos, pensa nisso. Se pôr Jesus no meio da história, já era. As trevas não vencem. Aleluia. Você pode dizer isso comigo numa palavra profética? Diga isso. Na minha casa, as trevas não vencerão. Aleluia. Aleluia. Pode ser anos no lebianismo, anos na feitiçaria, anos na macumbaria, anos na onde quer que seja, anos na sarjeta, morando na rua, parentes, vizinho. Deus chegando, Jesus chegando com a luz dele, acabou todas as trevas. Ei, aleluia! Eu quero aplaudir Jesus com você, gente. Tem que aplaudir Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, queridos, olha, eu vou confessar outro pecado meu, quer dizer, outra falha minha. Meu pai, que mania de querer falar as coisas, mas tudo bem, faz parte, sou eu. Tem vezes que eu chego aqui, que eu venho e falo, Senhor, eu vou me comportar, sabe, Regina? Eu vou falar assim, porque é desagradável, né? Mulher gritando, berrando, né? Vou ser muito clássica, né? Tão bacana, quase 60 anos, eu preciso ser uma mulher clássica. Gente, já Elvis, já era. Essa sou eu para falar do Senhor, cada um do seu jeito. Eu tive muitos anos na minha vida, muito tempo atrás, nós tínhamos, né, na liderança de mulheres, tinha uma irmã que era assim, toda sempre bem, muito polida, para falar, tudo calma, tudo mais. Eu orava, eu me descabelava, Senhor, eu quero ser igual, porque eu sou desse jeito, Senhor, muda, me muda. Gente, com 60 anos, Deus não vai mudar mais isso, não. Eu já entendi, entendeu? Essa sou eu. O Senhor me amou assim. E o Senhor nos ama assim. E cada um vai falar do jeito que sabe falar das coisas de Deus. E eu tenho vontade de falar desse jeito, porque parece que quando eu mais me empolgo, talvez eu consiga convencer alguém. Não é na minha força, eu sei disso, mas é o meu jeito de fazer. Tudo isso para dizer assim, deixa a luz de Jesus reinar na sua vida, porque a tua casa não vai ter trevas.
É isso que está vindo na minha cabeça. Aquela casa minha, daquele jeito, aquela sala, daquele tamanho enorme, apagado, tudo apagado, acende o fósforozinho, pum, já era. A luz venceu e a luz vai continuar vencendo. Ele é a luz, nós estamos lendo aqui, Ele é a luz. É essa luz que você tem que levar para dentro da sua casa. E vai ter que ser assim, tem que ser assim. Aleluia. A vitória é garantida, não tem para ninguém. Eita Deus, soberano e poderoso, te adoro, meu Senhor. Aleluia. Eu pensei que eu ia ir de uma vez, mas não fui, né? Lá vamos nós de novo, vamos tentar. Versículo 6. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. A fim de que, para falar de quê, gente? A fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele, João, não era luz, mas veio para falar da luz. Fala de novo, veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Aleluia. Queridos, o que é passado é passado. O que aconteceu, aconteceu. Talvez, provavelmente alguém aqui está assim, puxa, mas a luz é Jesus, eu sei que Ele veio, mas e o que eu já estou vivendo? O que aconteceu? As consequências do que eu vivi? Calma, para. É daqui para frente. Eu lembrei, depois não procurei, que eu ia pedir até para o Henrique, está vindo na minha mente agora, um louvor antigo que eu cantei muitos anos, quando eu fazia louvor direto, né, quando tinha outro momento na igreja, e está me vindo na minha mente agora. Exatamente, Deus está nos dando um novo tempo. Eu não vou lembrar completo, mas diz assim: prepara-te, igreja, pois está chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo seu imenso amor. Amada, linda, você é alguma coisa assim, forte e fiel. Aí é onde eu quero chegar. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Queridos, o Senhor está nos trazendo nessa tarde para dizer: vire a página. Vire a página. Quando Deus criou Adão e Eva pecou. Eles pecaram. E Deus já tinha seu plano perfeito. E Ele tem um plano perfeito. Jogue fora as acusações. Jogue fora as acusações do inimigo. Porque o Senhor diz aqui, verdadeira luz, versículo 9, que ilumina todos, estava chegando ao mundo e já chegou na sua casa. O Espírito Santo me permite ministrar até aqui o que Ele me deu. Na continuação, Ângela, vai ficar para a semana que vem. O Senhor me fez ler isso aqui, depois eu comecei a ler João, no capítulo 2, quando fala que as pessoas convidaram Jesus para o casamento, e o Senhor discorreu algumas coisas para mim, mas eu não vou falar hoje, porque o tempo está acabando para falar. É isso que Deus queria que eu falasse. Nós precisamos entender, semana passada eu falei com quem estava aqui, hoje eu vou repetir, é assim que nós vamos conversar, é assim que nós vamos fazer a campanha, e durante a semana eu fiz. A nossa oração vai ser assim: que a luz do Senhor apague as outras luzes. Está aí a oração, que a luz poderosa e gloriosa do texto que a gente leu apague as outras luzes do nosso coração. Aí eu pergunto para você: está feliz porque tem um marido legal, uma esposa bacana, um casamento bom, uma casa boa, um emprego bom, e tudo, e ministério, e um monte de coisa boa? Está errado? Não. Mas nós não podemos permitir que no nosso coração isso esteja acendendo mais do que Jesus. E é a partir disso que nossa casa vira uma casa encantada.
Uma família encantada. Porque você começa a ver um filho que começa a estudar, e aí vai bem numa escola, e tem um prêmio e tal, aí você começa a gostar que esse filho está estudando bem, que vai indo bem, e daqui a pouco você esquece de Deus e começa a olhar para aquele filho vira uma filholatria, e aí você começa a investir para ele estudar, e você esqueceu que você tem um Deus, antes de qualquer coisa, que cuida da respiração desse filho. E Deus pode levar ele a qualquer momento. Estou dizendo que vai matar seu filho? Não, estou dizendo, não foque em nada que é bom, a mais do que focar no Senhor. Porque Deus dá coisas boas. Se a gente pegar um caderno e escrever tudo de bom que Deus tem nos dado, você vai ter bastante coisa para contar. E não é só coisa grandona. Ah, é uma faculdade. Ah, é porque eu viajei para tal país. Ah, é porque eu comprei carro tal. Não, tem coisas pequenas que são maravilhosas. Tem ou não tem? Tem. Eu, por exemplo, posso contar uma benção aqui. Eu estou contando tanta coisa hoje, né? Deixa eu contar coisa boa também. Eu, no meu grupo, a gente fez no grupo de gêmeos, a gente fez um... Sempre nós fazemos, né? Algumas pessoas também fazem. A gente faz amigo secreto no final, tudo mais. E eu sou, assim, apaixonada. Eu posso falar aqui, né? Porque é verdade. Eu tenho paixão das coisinhas que a Raquel faz. Ela tem uma habilidade nas mãos e tal. E eu falei, eu quero uma bolsa. E eu falei, quero, mas eu achei que não ia ganhar. E eu ganhei. Gente, uma bolsa de crochê, maravilhosa, é lógico, né? Mas é uma coisa pequena, né? No sentido de pensando numa coisa grande. Mas eu posso colocar lá, se eu for fazer uma relação de coisas boas, eu vou colocar uma bolsa de crochê. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tanto faz a coisa pequena como a grande. Quando é para tirar Deus do coração e botar outra coisa, pode ser qualquer coisa. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser a luz entronizada no nosso coração. Então, essa semana eu orei. Cada vez que eu dobrei o joelho, todos esses dias, eu lembrava do que eu falei aqui. Eu falei assim, peraí, mas para fazer que nós estamos fazendo a campanha, eu quero o meu lar sem nenhum encantamento. Aí, e Deus abençoando, Deus está me abençoando. Deus está abençoando você, eu sei que Deus está nos abençoando. Nós estamos orando, está todo mundo orando, como é que Deus não abençoa? Deus abençoa. Tenho certeza que Deus está abençoando. E aí, o que está acontecendo? Aí eu começava a orar, grata por uma coisa e outra, tal. Daqui a pouco eu falei, Senhor, do jeito que eu pedi para os irmãos, eu também quero que o Senhor apague qualquer luz que esteja no meu coração, que não seja que seja o Senhor. O Senhor é a luz da minha vida, Ele precisa ser a luz da minha vida. Tudo bem que eu tenho uma bênção, mas não pode ser maior que essa luz que está escrito aí que nós lemos, gloriosa, poderosa de Jesus. Sabe por quê? A minha bolsa, que eu contei aí, que vocês de repente vão querer, se Jesus voltar, fique à vontade, pode ir lá para casa e pegar, viu? Fica à vontade, quem achou, até está postada lá, que a gente postou e tudo mais. Quem gostar dela, eu não dou agora não. Mas, Jesus voltando, vai lá em casa, eu dou endereço. Se quiser, eu posso até endereço aqui para vocês. Que se, para assim, eu vou ficar ligado aqui, quando Jesus voltar, a Léo vai subir, eu vou lá buscar. Fique à vontade. Porque é bem assim, não é? Jesus está voltando. Por isso que Ele quer que nós estejamos olhando para Ele e fazendo a nossa família não se prostrando diante de luz nenhuma. E olha como nós precisamos, irmãos. Eu tenho me preocupado deveras. Tenho visto, não lá fora, dentro da igreja, muitos pais ensinando os filhos a se preocuparem demais com essa vida. Se preocuparem muito com estudos, tem que preocupar com o estudo, tudo bem. Mas os pais estão trabalhando, correndo, os filhos estão vendo os pais trabalhando, correndo. Quem é que vai ensinar eles que tem que parar e orar? Quem vai ensinar essas crianças que precisamos agradecer pelo alimento, se os pais não agradecem? Quem vai ensinar essas crianças que quem deu o trabalho foi Deus, então vamos agradecer? Quem vai ensinar essas crianças que precisamos ter um culto doméstico, precisamos estar na igreja? Qualquer motivo está faltando, quem que vai ensinar essas crianças que é Deus em primeiro lugar? Estão vendo o encantamento? Nós lemos o texto de Coríntios, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos não crentes. Mas nós estamos vendo dentro da igreja, os crentes, se encantando com as mesmas coisas que as pessoas lá fora estão encantadas. E o Senhor não quer isso. O Senhor tem prazer em nos prosperar, mas a luz dele tem que prevalecer na nossa vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé para a gente poder orar agora? E eu não vou fazer pergunta de quem vai fazer a campanha, né? Quem deseja fazer. Não, é você e Deus. Todo o tempo que nós estivermos aqui ministrando, nós vamos ministrar em torno disso.
A campanha gira em torno disso. Pode vir. A campanha gira em torno disso. De nós entendermos que... Qual é a campanha? É a luz poderosa e gloriosa ser maior no meu coração do que qualquer outra luz. Se você tem um emprego, se você tem a família, o amigo, se você tem... Como eu falei, uma bolsa. Não é o meu caso, só citei a bolsa, que é uma bênção, mas você tem coisas muito pequenas. E coisas pequenas que eu estou dizendo é desde uma bolsa até uma família. Nada pode ser mais lindo e brilhar mais no nosso coração do que Jesus. E Ele sabe que a gente ama nossos filhos. Ele sabe que a gente ama a esposa, Ele sabe que a gente ama os filhos, Ele sabe que a gente tem o apego no sentido afetivo, emocional, mas tudo que nós temos que ter como se não tivesse, colocando na mão dEle. É Ele que cuida, não é a gente que cuida. Amém, queridos? Vocês entenderam essa palavra? Se vocês têm essa disposição de orar e dizer: Pai, que a Tua luz seja maior, porque eu não quero viver encantado. Diga isso para Deus: Pai, quebra o encantamento. Se eu tiver algum encantamento, fala isso para Deus: Senhor, nessa tarde eu quero iniciar essa campanha, por favor, Pai, em nome de Jesus, completamente livre. Eu quero quebrar qualquer encantamento. E é na oração, e é no jejum, e é na busca. Diga isso: Pai, eu quero, Deus. Eu quero ser livre e poder ter tudo que o Senhor tem me dado e até mais, mas sem encantamento. Sem ficar, Deus, embebecida. Sem ficar embebecido, sem ficar ali prostrado diante de qualquer coisa que seja. Porque o Senhor tem prazer em dar. Mas para aqueles que sabem glorificar a Ele e não se apegar às coisas. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Pelas pessoas também que estão assistindo. Para que nós, nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, não sejam, Deus, pessoas encantadas. Quebre esse encantamento, Pai. Tem coisas que vão quebrar na oração e tem coisas que vão quebrar com o passar do tempo, com várias orações, com vários pedidos, porque não vai depender de nós, mas que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nos ajude a ter essa vida consagrada, por favor, Pai, para termos uma vida que brilhe na Tua presença e seja frutífera. E para frutificar, precisamos quebrar os encantamentos. Faça isso e nos ajude, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor novamente. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Pode assentar-se mais um pouco, queridos. Louvado seja Deus. Falando ainda de um compromisso que você vai fazer com Deus, não é comigo, é com o Senhor. Uma campanha de pedir ao Senhor que a sua família seja transformada, se é isso que você quer, e que todo encantamento saia, e todo tipo de encantamento, seja ele qual for. São vários, né? E nós não vamos entrar nisso hoje, mas seja ele qual for. Você vai, além de participar do culto, é um compromisso que nós temos pedido já há algum tempo e vamos intensificar a partir de agora, de pedir para que todos estejam fazendo o jejum às quartas-feiras. Precisamos nos ligar na fonte, na videira e ficarmos no mesmo espírito. Então, é o jejum na quarta-feira. Algumas pessoas já jejuam por outros motivos, né? Algumas já têm um ministério, já têm um compromisso. Mas dentro desse jejum que você já tem, quando for entregar o jejum, ou começar o jejum, diga isso para Deus. Deus, minha vida não pode ser encantada. Você já reparou que quando a gente está no erro, muitas vezes todo mundo está vendo, menos a gente vê? Não acontece isso algumas vezes? Aí uma pessoa fala, a gente não dá muita atenção. Aí quando outra pessoa fala, você também não dá muita atenção. Mas quando uma terceira pessoa vem falar, aí você fala, peraí, então tem alguma coisa errada. Então a gente tem que entender que nós precisamos de nos conectar com Deus, a fim de que Ele mostre para nós. E Deus mostra. Quando a gente jejua, a gente abate nossa carne. Quando a gente abate nossa carne, a gente está tirando um prazer que Deus deu, que é prazer comer e a gente pode comer, não é pecado, a não ser comer demais. E aí, quando a gente está com o nosso corpo fragilizado, com necessidade de comida, a gente não come, e Deus sabe que esse é o motivo, queridos, isso é espiritual. Tanto é que é tão espiritual que lá no texto de Lucas, ainda acho que é Lucas, se não me engano, que está lá a referência que os discípulos falaram, mas escuta, o que aconteceu? Nós tentamos expulsar demônio, não sai e tal. E o Senhor fala assim, há castas que só saem com jejum e oração. Por que esse jejum? Porque assim, é um corpo fragilizado, é um corpo que não tem. A gente ficar fazendo, às vezes, algumas pessoas fazem propósito, né? Aí estou 6 meses sem chocolate, 6 meses sem Coca-Cola, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou entrar no método do certo, do errado, se é Deus recebe, não recebe, quem sou eu? Mas isso não é jejum. É um tipo de consagração, não é jejum. Jejum é você abater-se, é tirar, né? É você ficar, quando é mais horas, né, muito mais horas, às vezes você tira só o sólido, você toma água. Agora começa, eu estou de jejum, aí fica o dia inteiro tomando cafezinho. Isso é dieta. É dieta. Jejum é jejum. Se vai jejuar o dia inteiro, e aí, é lógico, tem uma necessidade, dependendo da situação, né? A gente sabe disso, né? Cientificamente, é comprovado. Pessoas, dependendo de uma certa idade, eu já estou dentro dessa idade, meu pai. Toda hora que eu falo coisa agora, vai dar tudo dentro, mas tudo bem. Dentro de uma certa idade, a falta de água, existe uma situação, e isso é cientificamente comprovado, que pessoas de idade, às vezes, entram por questões como são diagnosticadas, às vezes, com mal de Alzheimer, sendo que não é o Alzheimer, é a falta da água, fazendo todo o percurso no corpo. Então, falta no cérebro, a pessoa começa a ficar esquecida, começa a ficar meia, né, assim, distraída, começa a ficar meio sentindo o pé no chão, no sentido de ficar meio aéreo, a falta da água. Então, dependendo da idade da pessoa, ela pode estar de jejum, vai jejuar 18 horas, ela toma água. E isso é um jejum, é de sólido, isso é jejum. A Bíblia não fala sobre jejum de uma coisa ou de outra, o Senhor fala de jejum. Aí, quando tem jejum de Daniel, é outra coisa, é um propósito, são dias específicos, é um período, né, de tempo, tem começo, meio e fim. Enfim, o que eu quero deixar aqui claro para vocês, nós não vamos ficar aqui controlando, porque não é para a gente, é para Deus. Mas entenda o que você vai fazer. Não podemos ser religiosos, né, no sentido de ficar pensando que vamos fazer algo e é dentro do que eu estou fazendo. Não, eu preciso que o Senhor mostre para mim. É diferente, eu vou jejuar quarta-feira, por outros motivos que vocês já fazem, de repente, mas quarta-feira eu vou jejuar porque eu preciso entrar nessa campanha para que eu não tenha encantamento. Para que se eu estiver encantada em alguma coisa, se o marido fala, o filho fala, não sei o que, fala, e eu não estou dando atenção, o Espírito Santo quebra isso em mim. E Deus vai se mostrar. E Deus vai falar claramente. Situações precisam ser mudadas. Quando o encantamento acaba, é quebrado, situações são mudadas e nós precisamos disso. Ou na nossa vida ou na vida da nossa família. Amém, queridos?
e entre nesse propósito, se você está entrando em campanha, pela vida de alguém que é da sua família, faça isso. Você fala, Senhor, eu estou fazendo por causa de fulano. Mas nunca esqueça, quando você for orar, você tem que orar por você. Ah, porque o filho é assim. E você? Porque é muito fácil a gente olhar o outro. Vocês estão me vendo. Se eu tiver com alguma coisa aqui errada, né, meu negócio aqui vou para trás, vocês estão vendo, eu não estou vendo. Só se eu ficar olhando na tela, mas não estou vendo, vocês estão vendo. Então, tudo que se passa em mim, quem está vendo são vocês. E assim vice-versa. Então, quando a gente está diante de Deus, falando de vida espiritual, a gente precisa estar diante daquele que é a luz que mostra. A gente não fica sem enxergar. Amém? Vamos preparar nossa contribuição nesse momento. Eu quero pedir para vocês estarem preparando seus dízimos, suas ofertas. E não vamos entrar no texto para ganhar tempo agora, mas eu, semana passada, falei, né, sobre um texto que está no meu coração de uma maneira muito gostosa. O Senhor está me permitindo ser grata a Ele, e veio na minha mente esse texto novamente, quando o Senhor preservou o povo de Israel, que vocês já leram isso, todo mundo aqui já sabe disso. O Senhor preservou o povo de Israel 40 anos no Egito, no deserto, depois que saiu do Egito. Aí eu pergunto, qual fábrica de sapato que eles andaram? Que eles trocaram? Tinha fábrica no meio do deserto para eles trocar sapato? E eles não trocaram. Para nós, mulheres, hoje, já pensou? 40 anos no mesmo sapato? Hoje não existe isso, claro que não. Mas olha a forma de Deus cuidar, do detalhe de Deus cuidar. E isso era naquela época para aquele contexto, mas o nosso contexto é o Senhor que está cuidando de nós. E nós? Nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus. A palavra de Deus diz, trazei o dízimo na casa do Senhor. É para trazer? Traga. É para fazer a sua oferta? Faça. Porque é Deus que está cuidando de nós. Deus não está deixando de cuidar. A palavra que a gente ouviu no domingo, aproveito para fazer um comentário, né? A gente ouvindo a palavra sobre pregar, sobre ser em tempo, em fora de tempo, e que às vezes a gente fica preocupado muito com as nossas coisas, e Deus falou através de Joel, né? Disse assim, olha, às vezes você faz seus projetos, você tem desejos e projetos, e eu na hora foi muito comigo. Algumas coisas que eu tenho pensado, e aí não dou conta, e o Espírito Santo falou assim, faça seus projetos, mas não fique preocupado com eles. Busca Deus, que Deus vai colocar você nos seus projetos direitinho, do jeito que for. Então é assim, na oferta, o que você não tem, os 20 reais, você não tem os 200 reais, mas você tem 2, dê os seus 2, é o que você tem, para servir a Deus. O Joel tem, como pastor, eu faço minhas palavras a dele, como líder nosso aqui. Ele falou assim, todo culto precisamos da oferta. Hoje eu estou com o envelope vazio aqui, mas o que eu faço? Eu pego e passo o Pix. Você pode passar seu Pix, quem está aí, passa. Quem está assistindo o culto, deixa eu te falar uma coisa, você que está assistindo aí, né? Já que tem gente aqui nessa câmera aqui assistindo. Se você for abençoado na palavra e está aqui, não deixa de ir, quando passar agora o Paulinho colocar a tela, você fazer seu Pix de R$2 que seja. E depois manda ainda o comprovante. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui tendo um tempo de terapia do céu, não sou eu porque estou ministrando, é a palavra de Deus ministrada, quebrou cadeias na sua vida, quebrou situações, Deus abençoou, entrou na sua casa, a palavra veio, o louvor veio, encheu sua casa de anjos, de Deus, e você tem que fazer a sua parte também, não é pagamento, é gratidão, porque a palavra nos ensina assim, o culto também tem oferta. Amém, queridos? Vamos levantar nossa mão com a nossa contribuição? É assim, Pai, com gratidão que vamos entregar, cada um o que tem para entregar. Ah, Pai, o Senhor é lindo. Obrigada por cada vida, por cada pessoa e por cada mão levantada. Receba, Deus, e continue prosperando e atendendo, Deus eterno, a necessidade do teu filho e prosperando e ensinando também, Pai, porque muitas vezes a prosperidade demora um pouquinho porque precisamos aprender algumas coisas. O Senhor não nos ensina a dar um carro na mão de uma criança de 8 anos de idade. A criança não ganha o carro, ela ganha uma bicicleta. Papai, o Senhor é maravilhoso. Que saibamos agradecer, Pai. Se hoje nós temos bicicleta e não temos o carro, é porque o Senhor ainda está esperando que a gente amadureça para nos dar o carro em nossas mãos. E eu te louvo, aleluia. Te agradeço por isso, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Pode vir trazer a sua contribuição aqui na frente.
Acho que já deu tempo de dar uma olhada aí nas contas, né, no número, para quem vai fazer a sua contribuição. Quem costuma assistir já tem o hábito até de fazer um print na tela para já saber, para já se organizar até durante o culto ou antes do culto. Nós vamos encerrar agora. Agradeço a Deus pela participação, por vocês estarem aqui. Estejam compartilhando, né, o que Deus tem falado, o que Deus tem tratado, porque são nossas famílias que precisam dessa cobertura. E Deus está nos abençoando e vai continuar nos abençoando. Amanhã nós temos culto. Estamos trabalhando para, quem sabe, até o meio do ano termos um tempo bem gostoso de algum trabalho com mulheres. Estamos também orando por isso, para que a gente não venha fazer só por fazer, só porque tem agenda e porque tem que fazer. Não. Deus está nos direcionando a fazer algo que venha ser para abençoar a nossa vida e as outras mulheres que a gente acaba conversando, convidando, né, amigas. Precisamos ter esse tempo também de estar convidando pessoas, mulheres que não servem a Deus, para estar no momento nosso. Então, a gente está trabalhando para isso acontecer. Quero agradecer a Maria Lúcia, para quem está aí não vai comer, mas ela trouxe 2 pizzas do seu Zé Pizza. Vocês conhecem essa pizza, né, gente? Hoje, infelizmente, lá vou eu ter que comer de novo, né? Então, a roupa vai continuar apertadinha. Vamos ficar em pé? Então, ela trouxe. Regina, se você puder já ir entrando lá para ir cortando, para poder a gente cortar em pedacinhos. É assim, ó, o nosso culto termina aqui, a gente continua comendo. Olha lá, propaganda, viu? Aí dona Maria Lúcia, olha que belezinha. Pois é, comer faz bem, né? Claro. Muito bom, é isso aí. Então, nós temos esse momento nosso aqui de participação, né, do alimento espiritual, e depois tem um café, tem uma conversa, tem um papo, tem a comidinha. Participe dessa maneira com a gente, quem puder estar na próxima quarta-feira, às 15 horas. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela vida de cada um que pôde, Deus, estar aqui conosco. Agradecer a Ti por essa equipe querida que está sempre ocupada, trabalhando e fazendo, Deus, também as coisas acontecerem aqui. Te agradeço pela vida, agradeço pelas nossas famílias, pela igreja que o Senhor tem nos plantado, Pai. Temos aprendido a amar a cada dia uns aos outros. Muito obrigada. Leva-nos conduzidos livres de todo o mal para a nossa casa, abençoados. Obrigada pelo tempo que vamos ter também de alimentação, de comunhão. Que os cultos, no restante dessa semana, as reuniões, tudo que vai acontecer em cada ministério, todos os ministérios, os irmãos sejam abençoados, guardados, selados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Digam amém. Paz do Senhor, com a mão levantada. Deus abençoe. E bora tomar um cafezinho agora. E vocês, tchau.